Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Louve ao Senhor. Quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Senhor, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, nesta noite. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós, ó Deus, nos aproximamos do trono da Tua graça, reconhecendo que nele há força, no trono da Tua graça há renovo, no trono da Tua graça, Senhor, há misericórdia disponível. E, ó Deus, sabendo disso, nós pedimos que o Senhor, nesta noite, venha sobre nós, fale ao nosso coração. Usa, Deus, cada momento deste culto de celebração ao Senhor, cada cântico, cada leitura que fizermos, ó Deus, cada oração. Usa, Senhor, a Tua palavra. Usa, ó Deus, o momento da ceia do Senhor. Faz com que este culto, de fato, celebre, honre, glorifique e exalte o Teu nome. E traga edificação para a nossa vida, para a nossa fé.
Senhor, obrigado pelas vidas que aqui são. Obrigado, Senhor, pelas necessidades que já estão sendo supridas pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela direção que o Senhor já está dando àqueles que ao longo desta semana precisarão tomar decisões importantes. Obrigado, Senhor, porque Tu és sempre presente, o Senhor está conosco, o Senhor jamais nos deixa, o Senhor jamais nos abandona. Senhor, sustenta agora a nossa vida, renova agora, Senhor, a nossa fé, a nossa alegria no Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa noite, neste lugar, Pai. Se o nosso coração está abatido, triste, cansado, apático, que, ó Deus, nós sejamos revigorados pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença nesse culto de adoração ao Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, querido. Que a paz do Senhor seja com você. Que a paz do Senhor seja com cada um de nós nessa noite de adoração. Queria pedir que você pudesse abençoar a vida do seu irmão. Pedir a paz do Senhor sobre ele. Vamos fazer isso? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço forte nele. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bênção nós estarmos reunidos para celebrar ao Senhor, para adorá-lo. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor. Aleluia. Tome a sua Bíblia, por favor. Salmo 113. Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante o Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Vamos ler juntos o versículo primeiro? O versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2. Mesmo que a sua versão seja diferente, não se constranja, erga a sua voz e leia. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. A palavra de Deus está aqui nos convidando a adorar ao Senhor, a louvar o Senhor, porque o seu nome é bendito. E o nome de Deus é bendito em todo o tempo. A palavra de Deus diz que de agora, desde agora e para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse momento é o momento de adoração ao nosso Deus. Este momento é o tempo que Deus reservou para nós termos comunhão e encontro com Ele. Então, utilize da melhor maneira possível. Não se perca, não fique desatento, não pense em outras coisas. O que vai acontecer nessa semana está nas mãos de Deus. Deixe isso nas mãos de Deus. Concentre-se no Senhor. Dedique ao Senhor esse momento, celebre ao Senhor verdadeiramente, foque-se, objetive adorar o Senhor unicamente. As demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, tenha certeza. Não perca o foco, olhe para Deus e Ele vai olhar para você e para as suas necessidades. Amém? Vamos louvar o Senhor?
convido nessa noite a adorar o Senhor, amém? Que nossas palmas, nossos copos, nossa voz deem o melhor na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu santo e sublime nome. Te pedimos, vem sobre nós, vem, Santo Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Derramamos os nossos corações na tua presença, Pai. Precisamos do teu toque, da tua graça, da tua alegria, da tua misericórdia, do teu perdão. Não somos nada sem ti, Senhor Jesus. Dá-nos a graça de te ter nessa noite. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dê ao Senhor Jesus o teu coração nessa noite. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás para adorar.
a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Porque o Senhor é manancial de fonte, é uma fonte, um manancial de águas vivas. E nessa noite você pode mergulhar na presença dEle. Nessa noite, se você está com o coração seco, se você está sedento na presença do Senhor, você pode saciar a tua sede. E que você possa fazer isso em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está nesse lugar. Então é somente você mergulhar. É somente você estender as suas mãos e beber dessa água. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Oh Senhor, glórias a ti, Senhor Jesus. Manancial, tu és, Senhor, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Sim, tu és, Senhor, tu és, Senhor Jesus, nosso manancial. Temos sede de ti, Senhor, sede da tua presença. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede
queremos, Senhor, estar ocupados demais para não ter a Tua presença, Senhor. Queremos estar contigo, Senhor, ouvir a Tua voz. Estar na Tua presença, Senhor, vale mais do que estar em outros lugares, Senhor. 1000 outros lugares, Senhor, não valem a Tua presença, Pai. E é onde nós queremos estar. Nós queremos estar aos Teus pés, Senhor. Marta e Maria estavam ocupadas demais em receber o Senhor Jesus. Mas uma delas fez a opção de estar aos pés do Senhor e escutar a sua voz. Faça essa opção nessa noite em nome de Jesus. Queira a presença do Senhor. Queira saciar a tua sede na presença do Senhor. Ele está nesse lugar. Basta somente você abrir o teu coração nessa noite. Basta apenas você levantar as suas mãos e tocar nas vestes do Senhor. Basta você aquietar o teu coração, que as águas do Senhor fluirão dentro de ti e lavarão a tua alma e saciarão a sua sede. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. É na tua presença, Senhor, que nós queremos estar. Eu quero, Senhor, estar contigo. Quero estar aos teus pés. Quero ouvir a tua voz. Quero reconhecer a tua voz no meio da multidão. Ah, quando o Senhor me chama, que eu possa parar tudo, Senhor, para ouvir e desfrutar da tua presença. Nós te amamos, Senhor. É onde eu quero estar, Senhor. Na tua presença. Eu quero estar neste lugar, oh, aleluia, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Sim, Senhor Jesus, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Aleluia. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus, aleluia. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu
o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Não deixe nada nos tirar da tua presença, Pai. Eu quero estar, eu quero estar neste lugar, Senhor, onde paixões não me seduzam. Na tua presença, Pai. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar. Senhor Jesus, Sim, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Deus. Em tua presença, Senhor. Em tua É na tua presença que nós queremos estar, Senhor. É aos teus pés que nós queremos estar, Senhor. É ouvindo a tua voz, reconhecendo os teus caminhos em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, dá-nos a graça de desfrutar de ti, Senhor. Desfrutar da tua santa e gloriosa presença, Pai. Sermos dirigidos por ti, Senhor. Sermos cheios do teu Espírito, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo. Levante as suas mãos em sinal de rendição. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. É na presença do Senhor que os milagres acontecem. É na presença do Senhor que famílias são libertas. É na presença do Senhor que nós recebemos cura. É na presença do Senhor que nós recebemos libertação. É na presença do Senhor que nós somos cheios. Receba do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Levante as suas mãos e abre o teu coração para o fluir de Deus que está nesse lugar. Nós queremos de ti, Senhor. Não queremos ser mais como éramos antes, Pai. Queremos a tua presença. Queremos reconhecer a tua voz. Queremos ouvir os teus passos, Senhor, e segui-los. Sermos parecidos contigo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Recebe-nos na tua presença, Pai. Derrama sobre cada um aqui em nome de Jesus. Derrama na tua presença, Senhor. Salva, Senhor, aquele que está perdido. Enche aquele que se sente vazio. Enxuga as lágrimas daquele que está desconsolado, Pai. Enche de alegria aquele que está triste, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Pode nos encher, Senhor, pode nos moldar.
Continue em oração na presença do Senhor. Você agora tem a oportunidade de colocar diante de Deus a sua intercessão por pessoas que talvez careçam nesta noite. Você está sendo lembrado aí de alguém pelo Espírito Santo de Deus. Interceda por essa pessoa. Coloque-a diante do Senhor em oração. Apresente diante do Senhor. Interceda para que haja sobre essa vida cura, libertação, salvação. Interceda por essa família. Tire o foco de si agora e interceda por alguém. Pare de olhar para as suas próprias necessidades e interceda pela necessidade do outro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada uma das intercessões que estão sendo, Senhor, elevadas ao céu agora. Cada petição, Senhor, cada clamor. Colocamos diante do Senhor as vidas, os nomes que estão sendo apresentados diante de Ti agora, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, a Tua boa mão, Senhor, a Tua mão transformadora, libertadora, curadora, Senhor, manifeste-se agora nessa família. Manifeste-se agora, Senhor, nestas necessidades. Por favor, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida, Senhor, do seu Durvalino Traz, e pedimos misericórdia sobre a vida dele. Que o Senhor, ó Deus, o alcance agora naquela UTI. E que o Senhor o levante para a glória do Teu nome. E que lhe seja dada a oportunidade que ele necessita. Ó Deus, nós oramos e pedimos a Tua bênção. E clamamos para que o Senhor esteja restaurando famílias nesse momento, ó Pai. Isso para louvor da Tua glória e para a glória do Teu santo nome. Porque nós estamos em Tua presença. E em Tua presença, Senhor, as coisas acontecem. Orações são ouvidas. Respostas nos são dadas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome eternamente. Amém, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com mais um cântico. E nessa próxima canção nós vamos ter a oportunidade de ofertar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Faça isso com alegria de coração. Faça isso com disposição. E o Senhor há de abençoar a sua vida. Deus não abençoa porque nós fazemos alguma barganha com Ele. Deus não abençoa porque nós damos e Ele em troca nos concede alguma bênção. Não, Deus abençoa porque Ele é gracioso. E por causa da graça dEle neste lugar você pode ser abençoado. Vamos ofertar e faça isso com voluntariedade, com alegria, com generosidade. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir. Neste lugar. Vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Nós te adoramos, Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como tu, Senhor Jesus. Ninguém é como. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus tão poderoso como nosso Deus. Aleluia. Não há doença tão grande que o nosso Deus não possa curar. Não há ninguém que esteja tão perdido que Deus não possa alcançar. Não há família tão destruída que Deus não possa reconstruir. É como o nosso Deus. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Recebe-nos na Tua presença em nome de Jesus. Queremos, Senhor, ser como um incenso de cheiro suave, Senhor, na Tua presença. Esse é o louvor que nós queremos Te dar, Pai, em nome de Jesus. Recebe os nossos corações nessa noite, Senhor. Ministra a cada um de nós em nome de Jesus e derrama sobre nós da Tua presença. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós buscamos. Queremos agradar o Teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Todos são bem-vindos na casa do Senhor, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira ou pela segunda vez. Queria pedir que você pudesse, você que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez, nos desse um sinal assim com a sua mão. Só para que nós presenteássemos você aqui à minha esquerda, 2 pessoas. Nós queremos presenteá-los com uma lembrança de nossa igreja. Por favor, você que está nos visitando, fique em pé só um instantezinho, para que os nossos irmãos que estão aí próximos a você pudessem te abraçar. Muito obrigado. Os irmãos que estão próximos aí, por favor, ofereçam um abraço, um aperto de mão. Obrigado pela presença de vocês neste lugar de culto, de adoração. Nós estamos muito felizes por recebê-los aqui. Essa casa é a casa do Pai. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E nós estamos alegres por recebê-los nesta noite em nossa casa, em nossa família, nessa igreja.
que é lugar de adoração ao Senhor. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Irmãos, vocês têm aí o seu boletim. Eu queria rapidamente enfatizar aqui alguns avisos que nós temos em nosso boletim. Se você puder pegar o seu boletim e acompanhar. Hoje os irmãos estão vendo que nós estamos com a ausência do pastor Fabiano, pastor Guto também não estão presentes, porque estão em compromisso. O pastor Fabiano, na verdade, está de férias até o dia 7 de agosto, e o pastor Guto está em Garça, celebrando a ceia do Senhor naquela igreja, né? Nosso presbitério fez uma escala de pastores para irem até Garça para celebrar a ceia do Senhor, e nessa oportunidade o pastor Guto está lá. Por isso, a ausência dos nossos irmãos. Ontem nós comemoramos o 112º aniversário da IPI do Brasil. 112 anos de existência da igreja. E ontem foi o culto de celebração do Presbitério Central Paulista. Nos reunimos na IPI do Jardim Bandeirantes, que é a nossa mais recém-organizada, a recém-organizada igreja do Jardim Bandeirantes, mais nova de todas aqui do nosso presbitério. Nos reunimos lá para um momento de celebração, de louvor ao Senhor, nos lembrando de agradecer e interceder a Deus pelos 112 anos da nossa comunidade, da nossa igreja nacional. E um aviso importante que está aí na esteira deste é que ontem aconteceu o último culto do Presbitério Central Paulista na configuração que ele tem hoje, nessa composição das igrejas de Bauru, das igrejas de Marília. A partir do próximo dia 8, que é o próximo sábado, será oficializada a organização do presbitério Marília. Haverá um presbitério apenas na cidade de Marília, da nossa denominação. E esse presbitério será composto pelas 4 igrejas de Marília, pela igreja de Garça e pelas congregações do Jardim Cavalari, Vera Cruz e Gália. Então, eu pediria aos irmãos que orassem por essa organização de um novo presbitério. Não existe razão para se organizar um novo presbitério, senão a visão missionária. De sermos mais atuantes, de sermos mais realizadores da obra missionária aqui na nossa região. Esse é o único objetivo, é a única razão da organização de um novo presbitério. Então, peço a oração dos irmãos. No dia 8, às 14 horas, acontecerá o culto solene de organização do novo presbitério. É um culto público. Se os irmãos desejarem estar presente nesse culto, acontecerá no dia 8, sábado, às 2 horas da tarde, aqui em nosso templo. E você está convidado. Um último aviso. Os demais avisos eu peço aos irmãos que leiam aí em nosso boletim, mas gostaria de enfatizar o aviso sobre o primeiro festival do Caldinho, do Caldo. Local, Colégio Água Viva, dia 15 de agosto, sábado, às 19 horas. Você pode adquirir o seu ingresso comprando por R$15 na secretaria, ou com os líderes de células, ou os líderes de cursos da família. Então você pode procurá-los, pode procurar a Shirley no final do culto, caso você se interessa em adquirir esse ingresso hoje, pode procurar a Shirley no final do culto, porque ela está responsável aí pela venda. R$15 apenas. Será um momento bastante agradável. Então não perca, esteja conosco, faça parte deste momento que Deus tem preparado para nós. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Deixe aberta em Êxodo 33. Queria convidar as crianças para que viessem aqui à frente para nós orarmos. Êxodo capítulo 33. Não perca o endereço. Queria convidar as crianças para que viessem aqui à frente. Eu estou pensando assim, eles estão aqui, será que tem mais um?
As crianças podem vir. Vamos interceder nesse momento pela vida dos nossos pequeninos, pedindo a Deus que os abençoe agora, quando receberão a palavra do Senhor para a vida deles, numa linguagem própria, acessível, não é? Vamos interceder nesse momento, vamos orar. Amém. Eu pedi a nossa irmã Regina que faça essa oração pelas crianças agora. Feche os olhos você, interceda agora pelas crianças. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por cada pequenino que está aqui nesta noite, ó Pai querido. Quero te pedir, Senhor Jesus, que o teu precioso sangue seja sobre cada vida, Papai querido. Quero te pedir, ó Pai, que eles cresçam em graça, estatura e sabedoria diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando os pais, ó Deus querido, que eles possam realmente, ó Deus, estar trazendo os seus filhos, ó Pai, para que possam aprender a tua palavra. Eu peço também, Senhor querido, pelos professores, ó Deus amado, que o Senhor dê graça e sabedoria, Papai querido. Que os seus anjos estejam ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler até o versículo 16. É um texto razoavelmente longo, então pediria que você ficasse com ele aberto, acompanhasse a leitura e continuasse com o texto aberto no capítulo 33 de Êxodo. Nós estamos propondo para esses próximos 3 domingos, no culto das 19 horas, uma reflexão. A reflexão é sobre o tema A Vida por um Fio, a urgente necessidade de avivamento. A urgente necessidade de avivamento. Essa é a proposta que nós estamos dando para esses 3 próximos cultos. Hoje, dia 2, próximo culto, dia 9, e no seguinte, dia 16, nós trataremos sobre esse tema. E hoje eu gostaria de introduzi-lo, falando um pouco a respeito desses 16 versículos do capítulo 33 de Êxodo, que nos apresenta a necessidade do avivamento, nos apresenta a preparação para o avivamento e também a intercessão por avivamento. São essas as 3 ideias que eu gostaria de extrair desse texto para a nossa reflexão. Antes de nós lermos o texto, queria que os irmãos pensassem comigo um instante sobre o que é, de fato, que queremos dizer ao falarmos sobre a urgente necessidade de um avivamento. O que é um avivamento espiritual? O que é um despertamento espiritual? O avivamento espiritual é, sem dúvida, uma ação extraordinária de Deus na história da igreja, renovando a igreja, restaurando a igreja, devolvendo o propósito da igreja, devolvendo à igreja os seus objetivos principais e dando vitalidade para que ela exerça isso na força e no poder do Espírito Santo. Avivamento são dias especiais, em que Deus passa a agir de um modo extraordinário. Avivamento não é o comum, avivamento não é o ordinário. Avivamento não nos fala daquilo que é costumeiro, não. É uma intervenção especial de Deus na história da igreja. E quando nós lemos a história da igreja, ao longo dos séculos, nós percebemos que Deus sempre interviu nessa história com avivamentos. Momentos em que parecia que a igreja seria completamente extinguida por causa dos seus desvios,
por causa dos seus equívocos, dos seus erros na caminhada, por causa das suas corrupções. De repente vem do céu um som como de um vento impetuoso, enche a casa, renova a vitalidade da igreja e faz com que ela volte a caminhar. Avivamento é isso. Nada mais, nada menos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a reforma protestante do século XVI, o que nós temos ali no século XVI, na reforma protestante, é uma experiência de avivamento. Se nós observarmos o contexto em que a igreja está naquele momento, chamada a Idade das Trevas, em que não havia nenhuma expectativa ou esperança de que houvesse uma mudança na rota da igreja, que parecia se afundar cada vez mais em corrupção moral, em corrupção teológica, doutrinária, eclesiológica, porque a igreja estava completamente submersa nessa treva, submersa nessa incapacidade de enxergar as coisas. De repente, Deus começa a mover-se na história. O mais impressionante dos avivamentos é nós continuarmos confessando que Deus continua no controle da história. Porque de repente Deus levanta homens. Sim, nós tivemos lá os pré-reformadores, mas falando especificamente da reforma protestante, Deus levanta um homem como Martim Lutero, um monge, que começa a denunciar as corrupções da igreja. E esse movimento começa a tomar corpo. Mesmo que ninguém pudesse acreditar, esse movimento começa a tomar corpo. E a reforma protestante do século XVI, que começou como um desejo apenas de reformar a igreja, muda a rota da igreja e chega até nós hoje. Nós somos herdeiros da reforma. Herdeiros de um avivamento espiritual. Que aconteceu há 4, 5 séculos atrás. E nós hoje precisamos novamente rever as nossas posturas, irmãos. Como igreja. Eu li um texto que me chamou muita atenção, do pastor Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa é pastor presbiteriano em Brasília. Um pastor que se tornou expoente por causa dos seus escritos, tem livros escritos, é preletor em vários lugares. Eu conheci pessoalmente uma pessoa extremamente séria, piedosa. Ricardo Barbosa escreveu um texto sobre o novo ateísmo. E lá ele fala a respeito de um neo-ateísmo que vem surgindo, não do lado de fora, mas dentro da igreja. Aquilo me chamou a atenção. Comecei a me aprofundar na leitura do texto. E ele diz, olha, nós muitas vezes estamos lutando com um ateísmo de fora da igreja, que é aquele ateísmo lógico. Pessoas que, por exemplo, não conseguem admitir o fato da existência de Deus, porque também não conseguem admitir o fato de intervenções extraordinárias na história. Por exemplo, ressurreição de Cristo. Por exemplo, Deus abrindo um mar, um rio, fazendo com que o seu filho nasça de uma virgem. Ou seja, ações que são extraordinárias, ações que fazem parte de intervenções misteriosas, que só a fé pode crer. Essas pessoas dizem, não posso crer nisso porque não pode ser provado cientificamente, isso não pode ser aceito por mim através da lógica. Esse é o ateísmo do lado de fora. Mas ele diz, há um ateísmo aqui dentro da igreja. E eu queria que você observasse, porque isso me fala um pouco da crise que nós vivemos como igreja. Ele diz, hoje o ateu não é mais aquele que não crê, mas é aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. Existem aqueles que não creem em Deus porque não encontram respostas para os grandes dilemas da humanidade. No entanto, há um outro tipo de ateu, mais dissimulado, que cresce entre nós, que crê em Deus e não apresenta nenhuma dúvida quanto aos mistérios da fé, nem em relação aos dilemas e aos temas existenciais da vida.
Ele vai à igreja, canta, ora e chega até a contribuir. É religioso, gosta de conversar sobre os temas da religião. Contudo, a relevância de Cristo, sua morte, sua ressurreição, para a sua vida e sua devoção pessoal é praticamente nula. São ateus crédulos. O ateu moderno não é mais somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. Este é um novo quadro que começa a ser pintado entre nós cristãos. Preste atenção, por favor. Saem de cena os grandes heróis e mártires da fé do passado e entram os apáticos e acomodados cristãos modernos. Aqueles cristãos que entregaram suas vidas à causa do Evangelho, que deixaram-se consumir pela paixão e zelo da Igreja de Cristo, que viveram com integridade, que honraram o seu chamado, a vocação que receberam do Senhor, que sofreram e morreram por causa da sua fé, convicções e amor a Cristo, fazem parte de uma lembrança remota que às vezes chega a nos inspirar. Mas os cristãos modernos creem como os outros creram, mas não se entregam como os outros se entregaram. Esse novo ateísmo é, na verdade, uma declaração de que nós cremos em Deus, mas nós não estamos convictos o suficiente para nos entregarmos por Ele. Escandaliza a igreja hoje nós falarmos, por exemplo, sobre Atos 1:8, como hoje pela manhã refletimos, dizendo que Atos 1:8, quando nos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, na verdade está dizendo que é um poder para o martírio, porque a palavra testemunha é martírio. Eu não estou dizendo que nós vamos ser martirizados. O que eu estou dizendo é que a disposição do nosso coração precisa ser essa. De dizer que eu estou entregue à causa de Cristo de tal maneira que vou até as últimas consequências por ela. Isso escandaliza a igreja do nosso tempo, irmãos. Falar sobre isso escandaliza os ouvidos do povo da igreja do nosso tempo. Por quê? Porque isso parece algo que ficou lá no passado, é remoto demais para nós, e nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso bem-estar. Nós não estamos dispostos a abrir mão das coisas que nós, ao longo da nossa vida, fomos conquistando por amor de Cristo e do Evangelho. Quando eu olho para esse cenário, observe, por exemplo, que falando das nossas fronteiras, vamos falar do lado de fora do Brasil, não, vamos falar aqui do Evangelho na nossa nação, que esse novo ateísmo está cada vez mais crescente, exatamente porque o Evangelho pregado é um Evangelho, eu vou repetir isso, é o Evangelho tabajara. Venham e seus problemas acabaram, é só isso que a gente ouve. Não há uma palavra que instigue ao compromisso, que fale sobre o custo do discipulado. Quando eu olho para as fronteiras da nossa nação e vejo que dentro do nosso país, o Evangelho tem sido, na verdade, um Evangelho diluído. A essência dele está diluída, de modo que ele chega até nós um tanto insonso, sem sabor. Tantas misturas e misturas. A formação da nossa nação já colabora para isso, não é? Nós temos aí uma formação religiosa um tanto sincrética. Você tem o catolicismo romano, o espiritismo kardecista, que vem da Europa. Você tem as religiões afro, você tem as religiões indígenas, da pagelança indígena. Tudo isso vai se misturando. E de repente, o que se vê? Você vê cultos onde as pessoas têm que caminhar sobre o sal grosso. A pessoa vem para o culto, a Bíblia é aberta e a pregação será feita, mas ela está com um galho de arruda atrás da orelha. Não é brincadeira. Ela sai pela porta e quando ela sai na porta, ela recebe uma flor ungida.
ou ela recebe um cordãozinho, não é lá do Senhor do Bonfim, mas é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só fomos trocando e permutando as realidades. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu digo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que a nossa maior necessidade é um avivamento espiritual. Porque o avivamento, de alguma maneira, separa e purifica. Às vezes o avivamento vem na esteira de uma perseguição. Meus irmãos, não estou querendo dizer aqui que nós precisamos de uma perseguição, porque perseguição é uma coisa muito séria. Estive agora, no final de semana passado, numa conferência missionária, e lá estavam os nossos irmãos Ricardo e Tina Mattioli, que estarão também na nossa conferência aqui desse ano, dos dias 19 a 22 de novembro, já agende aí. O Ricardo e a Tina vão passar aqui todos os dias conosco. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Ricardo e a Tina, há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, eles estiveram aqui e eles vieram para o Brasil, porque no Quênia havia estourado uma perseguição severa. Você deve ter assistido aqueles atentados que aconteceram em Nairobi, em shopping center e tudo mais. A missão, a MIAF, os trouxe de volta por causa da perseguição lá. E eu me lembro que quando um dia eu estava conversando com o Ricardo e a Tina na mesa de uma lanchonete, e a Tina começou a chorar e falou para mim assim: pastor, nós não sabemos o que é uma perseguição. Perseguição é algo terrível. Você passa noites insone. Você vive os dias sob uma tensão, em sobressalto. A gente não sabe o que é uma perseguição. Mas sabe, irmãos, clamando misericórdia a Deus, para que nós não precisemos enfrentar perseguição, mas às vezes avivamento vem na esteira de uma perseguição. Porque é aí o momento em que, de fato, as pessoas falam das realidades vitais que há no seu coração, das construções internas. Na verdade, avivamento parece ser quase como o dia do juízo, onde joio é separado do trigo. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. E eu não tenho dúvidas de que o Deus que continua controlando a história, em qualquer momento desses, Ele intervém na história e começa a mudar essas realidades que estão acontecendo na nossa nação e no nosso país. Eu não tenho dúvidas. Irmãos, nós vivemos uma crise, e essa crise não é apenas aqui dentro do nosso país. O nosso país tem esses problemas todos, mas olhe para o lado de fora. Olhe para a Europa pós-cristã. Falei isso, já tenho falado sobre isso ultimamente. O objetivo do islamismo é que Inglaterra, França e Alemanha sejam predominantemente nações muçulmanas. O governo israelita já fez um clamor aos judeus da França, porque a maior colônia judaica fora de Israel é na França, para que eles retornem para a nação judaica, para a nação de Israel. Por quê? Porque o Estado Islâmico desafia a igreja. Porque desafia a nossa história. E aí você olha para esse objetivo do islamismo e você pensa assim, pensando em avivamentos. Inglaterra fora um dos berços de grandes avivamentos, como por exemplo o avivamento wesleyano, John Wesley. Como por exemplo, quando Deus levantou um homem, um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, calvinista, chamado George Whitefield. Quando você lê os relatos, a biografia de George Whitefield, esse inglês, esse homem pregava para multidões de até 15 mil pessoas. Está em biografias dele.
E a voz dele era tão potente que era capaz de 15 mil pessoas o ouvirem. Era uma caixa de ressonância espiritual que ele tinha na garganta. E aí você percebe esse movimento na história. Por que Inglaterra? Por que França? França que nos deu um dos maiores reformadores, do qual nós somos herdeiros, João Calvino, que desenvolveu todo o seu ministério em Genebra, na Suíça, mas que nasce na França. Por que Inglaterra? Porque o puritanismo, do qual nós de alguma maneira somos herdeiros, porque foi o puritanismo inglês que levou o evangelho para os Estados Unidos e que trouxe o evangelho para o Brasil. Por que Alemanha? Aonde nasce a reforma protestante? Martim Lutero, Wittenberg, Alemanha. E aí você começa a olhar esse movimento na história e, irmãos, eu acredito que Deus está preparando, sim, um avivamento espiritual. Eu creio. E eu creio que este avivamento pode alcançar a nossa nação, porque nós somos uma nação que tem grande potencial missionário. E nós não vivemos avivamento em nossa nação ainda. É só lermos pessoas que falam e estudam sobre isso, como Russell Shedd, e você verá que ele diz que nós ainda não experimentamos um avivamento espiritual nesses termos de avivamentos ao longo da história, como a Inglaterra, como os Estados Unidos experimentou 2 grandes reavivamentos, como o país de Gales, como a Argentina. A história conta de um avivamento na Argentina no século passado, coisa extraordinária acontecendo. E Russell Shedd chega a afirmar: nós ainda não experimentamos esse avivamento em nossa nação. Mas eu creio que Deus vai despertar a nossa nação. E nós vamos sair dessa cifra medíocre de 30 milhões. Nós dizemos assim, somos 30 milhões de evangélicos. Não digo que isso é uma cifra medíocre. Medíocre é a cifra de pessoas que são enviadas para missões por ano. Menos de 1.000 pessoas, 1.100 talvez. Somos 30 milhões? E enviamos tão pouco para a obra missionária? Sabe o que é isso? Falta de fogo em nosso coração. A chama está apagada. Me dê apenas mais alguns poucos minutos, porque eu acabei me delongando demais aqui nessa introdução, para ler esse texto e passar esses 3 princípios para você. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, vestes festivais, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro,
Moisés da tenda. Descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos agora a refletir nela. Em nome de Jesus. Amém. Os versículos 1 a 6 nos falam sobre a necessidade do avivamento. Se você ler o capítulo 32, você verá que algo aconteceu ali de muito triste. Deus havia tirado o seu povo da terra do Egito e rompido com os grilhões que o Egito havia estabelecido sobre o seu povo, grilhões que o prendiam. Deus rompe com mão poderosa, tira esse povo do Egito. E então, esse povo é colocado rumo à terra da promessa. Num determinado momento, Deus chama Moisés e diz: Moisés, é hora de você receber as leis que esse povo precisa para ser guiado, para ser orientado pelo deserto. E Moisés sobe ao Monte Horebe. E durante 40 dias, Moisés recebe da parte de Deus as leis de Israel. A Bíblia diz que Deus, a própria escrita de Deus está nas tábuas que Moisés está recebendo para trazer ao povo. Num determinado momento, Deus diz: Moisés, desce do monte, porque o teu povo já se corrompeu. Parece que há na voz de Deus, na palavra de Deus, uma tônica de desapontamento, de decepção. E a Bíblia diz que Moisés desce, ele e Josué, e quando Moisés chega próximo do arraial, do acampamento, ele ouve festa acontecendo. Havia um fato muito triste se estabelecido naquele arraial, naquele acampamento. O povo reclamou a Arão, dizendo: Moisés subiu para o monte, morreu lá e nós estamos aqui. Vamos fazer deuses que nos dirijam, que nos guiem. E a Bíblia diz que Arão, então, faz um bezerro de ouro. Mais adiante ele vai dizer que jogou lá o ouro que o povo lhe deu e saiu um bezerro. Mas a Bíblia diz que não, que Arão, de fato, forjou. Ele foi o artesão daquele bezerro de ouro. E o povo começou a festejar, a se alegrar com um bezerro de ouro. Nesse momento é que Deus disse para Moisés: desce, o povo já se corrompeu. E quando Moisés chega próximo do arraial, a canto, a dança, a festa, o povo está vestido para a festa, são os atavios. E Josué diz para ele: alarido de guerra é o que ouço. Moisés diz: isso não é alarido nem dos vencedores, nem dos vencidos. E quando se aproxima, lá está o povo adorando um bezerro de ouro. E Deus diz algo terrível. A palavra de Deus é a seguinte:
A partir desse momento, a palavra de Deus é a seguinte para Moisés: eu vou destruir esse povo e de ti vou fazer uma nova nação. Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, não faças isso. Porque se o Senhor fizer isso, os egípcios, da onde o Senhor arrancou esse povo, vão dizer que o Senhor os tirou de lá para matá-los no deserto. O que vão dizer do Senhor? O que vão dizer do teu nome, Deus? Vão corromper a tua santidade. Isso aí é Moisés conversando com Deus. Não está falando com um amigo, ele está falando com Deus. Senhor, seja grande, como tu és grande. Perdoa esse povo. Não os destrói. E Moisés usa um trunfo. Ele diz: lembra-te, Senhor, de Abraão, Isaque e Jacó. E das promessas feitas a esse povo. E Deus, segundo diz a Escritura no capítulo 32, se arrepende do mal. E não destrói o povo. Chegamos no capítulo 33, e a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: agora você sobe com este povo daqui para a terra. Para a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Deus continua fiel à sua aliança, preste atenção. A oração de Moisés foi para que Deus não quebrasse a sua aliança, feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus diz: leva esse povo, sobe daqui. Preste atenção nisso, queridos. Quando há necessidade de um avivamento, sobe daqui e vai para a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu continuarei fiel à minha aliança, mas eu enviarei um anjo diante de ti. Um anjo que irá desapossar de diante de vocês todas as nações. Mas eu não irei no meio de vós. Sabe quando nós temos necessidade de um avivamento? Quando a presença de Deus se afasta. E quando Deus diz: eu não subirei no meio de ti. Porque há no meio de vocês muita corrupção. Há no meio de vocês muitos desvios. Há no meio de vocês muitas distorções. Há no meio de vocês muito equívoco. Há no meio de vocês muito pecado. E Deus é um Deus santo, queridos. Deus não é um Deus caprichoso. Deus é um Deus santo. E por ser santo, o pecado ofende essa santidade. E Deus diz: eu envio um anjo diante de vocês para ser fiel à minha aliança. Mas eu mesmo não vou no meio de vocês. Porque se eu subir no meio desse povo, eu os consumirei. Veja que mesmo Deus irado, Ele está utilizando de graça, bondade e misericórdia. Deus não vai no meio do povo, porque se a presença dele se manifestasse ali, o povo seria consumido. Irmãos amados, quantas vezes em nossos cultos nós estamos clamando: Deus venha, venha com poder. Que Deus está presente, todos nós sabemos. Que Deus é real na vida do seu povo, nós sabemos. O que eu estou dizendo é dessa presença manifesta aqui, dessa presença em comum, dessa presença que crédulos e incrédulos percebem. Quando nós clamamos isso, nós estamos correndo um grande risco. Nós estamos pedindo que o Deus Santo, Todo-Poderoso, reto, justo, que é digno de honra, de glória, desça no nosso meio. E nós estamos preparados para isso. Deus diz: eu não vou no meio desse povo, porque se eu for, eu os consumo. Porque a ira de Deus é santa. Deus não se ira como nós. Deus não se ira com vingança. Deus se ira, e a ira de Deus é santa, a ponto de usar de bondade com o povo, dizendo: eu não vou para não os consumir. Mas sabe o que mais me aflige nesse texto? É que se nós transpormos esses conceitos para o nosso tempo, se Deus dissesse assim, ó, primeira igreja presbiteriana independente de Marília, de agora em diante, por causa da minha aliança que eu tenho com vocês,
eu vou levar vocês a conquistar tudo que eu prometi. Desde lá do início, há mais de 80 anos atrás, quando eu comecei essa obra, eu fiz promessas. E por causa da minha aliança, essa promessa, eu vou levar vocês para onde eu me propus fazer, por causa dessa aliança. Mas eu mesmo não vou no meio de ti. O que isso geraria em nosso coração? O que eu temo é que nós pensássemos assim, tudo bem. Não precisamos do abençoador, desde que a bênção dele esteja no nosso meio. Tudo bem. Não precisamos do doador, desde que as suas dádivas estejam no nosso meio. Você está prestando atenção? As dádivas de Deus não seriam retiradas, mas Deus não estaria presente. O poder de Deus continuaria atuante, mas a presença dele não estaria naquele lugar. Amados, avivamento é quando Deus se manifesta poderosamente com a sua presença no nosso meio e nós não estamos à procura apenas do seu poder. O poder se manifesta em decorrência da presença. É isso. Na nossa nação, a igreja olha para as mãos de Deus, porque quer as bênçãos de Deus. Avivamento é quando a igreja tira os olhos das mãos de Deus e olha para o rosto de Deus. Avivamento é quando a igreja diz, Senhor, Tu és Deus das dádivas, mas nós queremos mais o doador. Mesmo que as dádivas não venham, nós queremos o doador sobre todas as coisas. Senhor, Tu és o Deus das bênçãos, mas nós queremos o abençoador. Avivamento é quando nós dizemos, nós queremos Deus sobre todas as coisas. Há uma urgente necessidade de avivamento. Quando nos conformamos com poder sem a presença. Mas há uma virtude aqui a ser considerada no povo de Israel. A notícia é para eles má, como diz o versículo 4. Eles não tomam aquele aviso como algo irrelevante. Eles levam a sério o que Deus está dizendo. Pode ser que entendamos que este povo é incorrigível. Mas há uma nota de esperança no pranto do povo e na abdicação dos atavios, das vestes festivais. Eles choram e dizem, com esse choro, que precisam de Deus. Segundo, a preparação para o avivamento. Irmão, o avivamento exige uma preparação. Há passos intermediários entre o flagrante fracasso espiritual da igreja e o irromper de um poderoso avivamento. Não existe uma passagem súbita, como alguns possam pretensamente pensar, de um estado de pecado e declínio para um estado de avivamento e renovação. Não, existe uma transição. E essa preparação passa aí pelo que diz o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Você pode repetir isso comigo? Diga, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Primeira coisa, na preparação para um avivamento, é necessário tomar a tenda e armá-la. A tenda tornou-se o lugar da oração. É um lugar onde se reuniam para um encontro com Deus. A Bíblia diz que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Wesley Duvel, no livro Fogo do Avivamento, ele diz o seguinte, na história da igreja, cada vez que um avivamento aconteceu, primeiro houve um período prolongado de oração e busca da face de Deus por alguns dos seus filhos. Segundo, é necessário tomar a tenda e armá-la para si. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos esperando que alguma coisa aconteça com toda a igreja. O que nós estamos esperando é que as nossas reuniões de oração se encham e que toda a igreja responda positivamente aos chamados e aos apelos para orarmos. Isso nunca irá acontecer. A não ser que o avivamento irrompa. Mas antes de um avivamento, o que acontece é que Deus vai despertando alguns corações.
A Bíblia diz que todos os que buscavam ao Senhor entravam na tenda da congregação. Todos os que buscavam, nem todos buscavam, mas havia quem buscasse. Se alguns entre nós formos despertados por Deus para o buscarmos verdadeiramente, clamando por um avivamento, Deus responderá. Martin Lloyd Jones, no livro Avivamento, na página 175, ele diz: se esperarmos até que toda a igreja faça algo, isso nunca vai acontecer. Ela nunca vai se mover. Não se preocupem com isso. O método de Deus é tomar indivíduos e usá-los, e então, eventualmente, a maioria será influenciada. Veja, a Bíblia diz que Moisés tomava a tenda e armava aquela tenda para si, e ele saía. E quando ele saía, o que acontecia? O povo ficava observando. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia, e Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés. Aí o povo ficava observando. Preste atenção. O povo de longe, lá do arraial, ficava observando, porque a tenda era armada fora do arraial. E o que acontecia? Lá da sua própria tenda, o povo percebia aquele mover, aquele movimento de Deus e adorava. John Wesley dizia: se um coração for incendiado, o povo virá de todos os lados para ver o incêndio. Se o meu coração for incendiado, se o seu coração for incendiado, por busca sincera e verdadeira de Deus, dizendo: Deus, traz um avivamento sobre a nossa igreja, um avivamento sobre a nossa nação. Meu irmão, essa fagulha incendeia a igreja. Porque junto com essa fagulha, Deus manda um vento. E o vento começa a espalhar as brasas. E nós vamos sendo pouco a pouco incendiados. De longe nós vamos observando o que está acontecendo lá. E o nosso coração vai sendo aquecido. E nós passamos a adorar. O texto diz que Moisés armava a tenda para si, fora, bem longe do arraial. Por que será isso? A tenda fora do arraial era um chamado à santidade. A separação da tenda era um chamado à separação da vida do pecado para Deus. Armar a tenda fora, bem longe do arraial, é que nos sentimos demasiadamente pecadores e queremos buscar santidade. Não que nos sentimos mais santos que o outro. Observe isso. Quando as pessoas armarem tendas para si, fora, longe do arraial, não significa necessariamente que estão se apartando porque se sentem mais santos, mas estão se apartando porque se sentem mais pecadores. A tenda fora, bem longe do arraial, não é uma atitude de um fariseu, mas a atitude de um pecador, que quer tempo para buscar a Deus e rever seus conceitos, seu coração, a sua impureza e buscar santidade. Observe que o resultado dessa ação é o retorno da coluna de nuvem. Deus havia se afastado, mas agora todo o povo estava de novo vendo a coluna de nuvem. A coluna de nuvem o que era, senão a presença de Deus. Esta é a primeira indicação do avivamento. Não é avivamento, mas é a sua primeira indicação. Algo começa a acontecer na vida da igreja. Uma nova vitalidade, o retorno da coluna de nuvem, a adoração torna-se mais viva, as orações se tornam mais punjantes, o anelo por Deus mais intenso, a expectativa de alguma coisa nova está no ar, mais calor na vida espiritual, mais luz no estudo das Escrituras. Em suma, algo que havia desaparecido voltou. A coluna de nuvem é o estágio preliminar, o prelúdio de um avivamento. E eu encerro. Os versículos 12 a 16 nos mostram que quando Deus começa a nos dar indicações de que Ele quer enviar um avivamento, então Ele levanta e começa a levantar no meio do seu povo pessoas que armem tendas fora, bem longe do arraial, para buscar a sua face.
Ele também envia uma intercessão por avivamento. E aqui nós temos o ponto mais alto desse texto, que eu quero passar rapidamente por ele, para te dar apenas o princípio. O princípio geral que nós temos aqui nesses versículos de 12 a 16, é que qualquer crente comum teria parado ali. Qualquer crente comum teria parado ali. Tipo, Deus diz, não vou no meio de vocês. De repente Moisés começa a clamar e eles veem a coluna de nuvem voltar. Aí se acomodavam, se assentavam no trono do comodismo e diriam, tá bom, é tudo que a gente precisa. Deus de novo aqui, no meio da gente. Aí Moisés faz uma oração, que é a oração por avivamento. Moisés diz assim, Deus, eu quero conhecer-te. Me faças saber o teu caminho, versículo 13, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Eu quero te conhecer. Moisés estava grato, mas não estava satisfeito. E o avivamento, por definição, não é o comum, mas é o incomum. A nuvem era o comum, porque aquele povo sabia que aquela nuvem os acompanharia durante todo o tempo. A nuvem era o comum para o povo. Avivamento não é o ordinário, mas o extraordinário. Não é o natural, mas o sobrenatural. Não é a regra, mas o excepcional. Alguém poderia dizer, tudo voltou ao normal, a nuvem está de novo entre nós, vamos prosseguir. Então Moisés roga alguma coisa além. Isso é avivamento. Alguma coisa além do normal da igreja. Por favor, preste atenção nisso. Isso é avivamento. Alguma coisa adicional. Avivamento não é a presença de Deus entre nós. Avivamento é a presença de Deus entre nós em proporções jamais vistas. Cremos na presença de Deus entre nós. Eu creio que Deus está presente aqui nessa noite. E creio que a manifestação dessa presença que enche o ambiente e que faz com que todas as pessoas o percebam, não acontece porque Ele é misericordioso. Porque se Deus descesse no nosso meio do modo como estamos, talvez fôssemos consumidos. Mas avivamento é essa presença em proporções jamais vistas. É a percepção tão clara de que Deus está presente, que todos, crentes e incrédulos, são movidos até Deus em arrependimento e fé. Avivamento é quando a presença de Deus traz um conhecimento adicional de Deus, para que eu te conheça. Avivamento é a presença de Deus em proporções tão reais e inquestionáveis, quanto a do teu irmão que está do seu lado nessa noite. Isso é avivamento. Eu queria terminar pedindo a você que ficasse de pé, por favor. Isaías capítulo 64, não precisa abrir. Diz assim: versículo 1. O desejo do profeta é: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ó, se fendesses o céu e descesses. Queria convidar você a confessar os seus pecados diante de Deus. Porque o avivamento não começa com mãos erguidas.
Avivamento começa com joelhos dobrados. Avivamento não começa com olhos enxutos, mas começa com pranto, quando a gente ouve a advertência de Deus nos dizendo: eu não vou no meio de vocês, porque se eu for, eu os consumo. E a gente, ao ouvir essas más notícias, chora e para de fazer uma festa que, na verdade, celebra a carne, para prantear e nos afligirmos diante de Deus e dizermos: Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja, tenha misericórdia de nós como nação. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Mas antes de participarmos da ceia, queria convidar você a um tempo de confissão de pecados. Queria convidar você a armar a sua tenda nesta hora, para si, fora, bem longe do arraial, pedindo: Deus, perdoa os meus pecados, produz santidade na minha vida. Você pode orar agora? Queremos ver tua face, não queremos bênçãos, queremos o abençoador. Deus, muito obrigado por esse momento, meu Pai, em que nós temos a certeza de que ao nos achegarmos junto ao trono, não nos achegamos junto ao trono do juízo, mas nos achegamos junto ao trono da graça, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que já passamos da morte para a vida, não entramos em juízo, mas nós sabemos que o nosso pecado trava todo o processo, Senhor. Quantas vezes o Senhor quer nos usar com mais facilidade? Quantas vezes o Senhor quer nos usar, Pai, fazendo-nos instrumentos úteis, cortantes, afiados. Mas às vezes, ó Deus, nós somos uma lâmina cega, porque ao longo, Senhor, da nossa vida nós fomos acumulando, Senhor, os pecados ali. Deus, tenha misericórdia de nós. E lava o nosso coração nesses dias. Nesses dias que nós estaremos estudando sobre o avivamento espiritual. Dá-nos, ó Deus, discernimento do que isso de fato significa. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que o que o Senhor fez lá, o que o Senhor fez anos passados em tantos lugares, o que o Senhor tem feito em nosso tempo, em outros cantos do nosso mundo, aconteça aqui, Senhor, entre nós, em Marília, para que essa cidade conheça que o Senhor é Deus, para que este povo se dobre diante do Senhor e declare que não há outro além de Ti. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós vamos participar da ceia. Eu peço que você permaneça em pé. Queria convidar os irmãos presbíteros que estão presentes para que viessem aqui à frente para nós juntos participarmos da ceia do Senhor. Queria pedir também aos irmãos presbíteros em disponibilidade que estão presentes, que pudessem vir, irmã Gercei, presbítero Marcos, Moisés, podem vir aqui à frente. Nós vamos participar da ceia. A palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado um pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Depois que o Senhor Jesus distribuiu o pão entre os discípulos, Ele também tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos vossos pecados. Bebei dele todos,
porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui nos lembrando do que Jesus fez por nós. Senhor, nenhum sacrifício é grande o suficiente da nossa parte, diante do sacrifício que o Senhor fez por nós. A tua morte na cruz, Senhor, pagou os nossos pecados e purificou-nos de toda a iniquidade. Pedimos que os elementos da ceia agora sejam para nós, Senhor, em nome de Jesus, fonte de vida, de fé e de esperança. Que o Senhor nos alimente e fortaleça a cada um de nós. Que seja assim. Amém. Nós vamos participar da ceia. Queria pedir a você que recebesse os elementos e aguardasse para que todos juntos pudéssemos participar da ceia do Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor sobre ti. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Estou
Use esse tempo para falar com Deus a respeito da sua própria vida e das suas necessidades. Você nesse culto já intercedeu por outros, agora olhe para a sua própria condição, interceda por si mesmo. Peça a Deus misericórdia, força, vigor, vitalidade. Vamos todos comer do pão. E beber do cálice. Com os teus olhos fechados, vou convidar o presbítero Marcos que vem aqui à frente fazer uma oração. Queria que você orasse agora. Nós vamos orar pela semana, nós vamos orar para que Deus te dê graça em tudo quanto você fizer ao longo dessa semana, que Deus te conceda sabedoria, discernimento. Ore ao Senhor nesse instante, entregando esse momento, esse culto na presença do Senhor. Deus amado Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, com os nossos corações, ó Deus, totalmente abertos para ouvir do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nós nos entregamos aqui hoje diante do Senhor de uma maneira muito especial. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga santidade em nossas vidas, ó Pai. Te clamamos, ó Deus amado, para que os nossos corações estejam prontos para o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a unção do Senhor tome conta do nosso agir, do nosso ouvir, do nosso olhar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e nos conduza para os Teus propósitos, ó Pai. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor. Tira, Senhor, a nossa soberba. Tira, Senhor, a nossa comodidade, ó Pai. Nos remove, Senhor, desses charcos que muitas vezes nos encontramos e nos conduza pelas Suas mãos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, tem misericórdia. Transforma as nossas vidas, ó Senhor. Permita, Senhor, que nós sejamos servos nas Tuas mãos, mas com alegria, com nossos corações ardendo pelo Senhor. Para que nós possamos sentir isso, ó Deus, o nosso coração arder pelo Senhor. Para que possamos dizer que nós Te buscamos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Queremos o Senhor, Tu és o único Senhor, não há outro Senhor além de Ti. Por isso nós clamamos, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Queremos viver intensamente a Tua palavra, queremos Te buscar, queremos, Senhor, nos converter ao Senhor totalmente, ó Pai. Não só detalhes nas nossas vidas, mas a nossa vida por inteiro, Senhor. Os nossos lares, o nosso trabalho, os nossos planos, para que os nossos planos sejam planos que nasceram no Teu coração. Nos faz sair da nossa individualidade, Senhor. Nos faz pensar no Teu reino, ó Pai. Nos faz ter ousadia não para a nossa vida pessoal, mas para o Teu reino, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Nos leva para os Teus propósitos, Senhor. Nos fortalece, ó Pai. Senhor, nos priva da nossa mediocridade, Senhor. E nos faz sentir a unção do Teu Espírito e o comando do Senhor em nossas vidas. Para que nós possamos andar em santidade. Nos orgulharmos, ó Deus, de servirmos ao Senhor. De sabermos que nossas atitudes dependem do Senhor. Que nós Te busquemos sempre em primeiro lugar. Que nós não tomemos atitudes, ó Deus, pelas nossas convicções ou por aquilo que achamos que somos, mas porque sabemos que é a direção do Teu Espírito, ó Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Toma os nossos propósitos nas Tuas mãos. Nós queremos deixar isso tudo diante do Teu altar, para que haja o mover do Senhor. E para tudo nós possamos dar glórias a Ti, porque Tu és o nosso Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, na certeza do Teu amor, da Tua graça e do renovo da Tua misericórdia. E fazemos isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.
Queria pedir aos irmãos presbíteros que erguessem as suas mãos sobre a igreja. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a sua unção, a sua comunhão, os seus dons e o seu fruto permaneçam sobre a sua vida ao longo dessa semana. Aqui e por onde você andar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Vamos em paz. Tenhamos todos uma boa semana.